Meu nome é Amanda, tenho 36 anos, e eu não recebi um convite para o casamento do meu irmão mais novo. Recebi uma mensagem, curta, rasa, fria, e ainda assim, capaz de me cortar com mais precisão do que qualquer bisturi que o exército já ensinou a empunhar. Amanda, é melhor não vir. Sua presença vai embaraçar a família. Espero que entenda. Ali aquilo no banco da oficina, ainda com graxa nas unhas e suor no pescoço, depois de um plantão de 12 horas cobrindo o feriado de outra mecânica que tinha filhos pequenos. Eu não respondi. Só encarei a tela. A luz azul do celular tremia no reflexo do para-brisa, como se a vergonha fosse minha por estar ali, suja debaixo de um carro, quando minha família estaria, dias depois, usando linho branco sob lustres de cristal. Meu irmão se chama Rodrigo. É 3 anos mais novo que eu, mas a vida toda pareceu mais velho. Cresceu ouvindo minha mãe dizer que ele era o homem da casa, mesmo quando era eu quem lavava as roupas, fazia feira e tomava ônibus às 5 da manhã para levar currículo encadernado nos cantos da cidade. Quando fiz 19, me alistei. Não por vocação militar, pelo menos não no início, mas por ausência de opção. Eu precisava sair. Precisava escapar da frase que ouvi pela primeira vez aos 12. Mulher que mete a mão em motor, acaba sozinha. Fui para longe. Fui para base. Aprendi a montar e desmontar rifles. Fui condecorada. Voltei diferente. Mas, para minha mãe, eu continuava sendo a filha que trocava peças de carro e não sabia usar salto. A mensagem dela não foi surpresa, mas foi o fim de um ciclo. Era o último tijolo numa parede que eu mesma já sabia que existia, mas que teimava em ignorar. Ela sabia que eu estava viva. Sabia que eu mantinha um pequeno box de oficina mecânica, onde atendo caminhonetes de frotas, trato do motor de carros de pessoas que não têm tempo para enrolação. Sabia que mesmo sendo sargento da reserva, eu nunca pedi nada. Nem ajuda, nem favor. Eu aparecia nos almoços de fim de ano, deixava presente de aniversário, fazia chamada de vídeo em Natal, sempre de farda ou de uniforme da oficina. E talvez fosse esse o problema. Eu nunca me fantasiei de outra coisa só para agradar. Lembro que quando o Rodrigo começou a namorar a Lívia, a noiva, minha mãe me chamou de lado e disse: "Ela é de uma família muito tradicional. Você entende, né? Não comenta muito sobre essas coisas de quartel. Essas coisas de quartel." Era assim que ela se referia aos meus anos no interior da Amazônia, aos meses dormindo ao relento, às missões de escolta que não aparecem nos jornais, às vezes em que fiz pontos no braço de companheiros feridos com a mão tremendo, mas firme. Essas coisas de quartel, dito como quem fala de um vício, de um erro de juventude. Eu apenas assenti, porque aprendi, na marra, que certas guerras não se vencem com fuzil. São vencidas com o silêncio. No grupo da família, dias depois, começaram a aparecer fotos do ensaio do casamento. Rodrigo de terno azul claro, Lívia com flores brancas. Meu nome não foi marcado em nenhuma legenda. Quando uma tia comentou, "Tá lindo demais", e a Amanda, a resposta da minha mãe veio seca. Ela tem outros compromissos, está sempre ocupada com oficina, essas coisas. Eu li aquilo como quem lê o próprio atestado de invisibilidade. Apaguei o grupo, não por raiva, mas por cansaço. No dia seguinte, fui abrir a oficina mais cedo. A cidade ainda dormia. O cheiro de óleo e borracha era o mesmo de sempre, mas aquele dia parecia mais pesado, não pelo calor, mas pelo que carregava por dentro. Eu lavei minhas mãos com mais força do que o normal, não porque havia sujeira, mas porque havia algo querendo sair da pele, algo entre indignação e tristeza. Me olhei no espelho que tenho atrás da porta de ferramentas. Vi a mulher de cabelos presos num coque firme, as olheiras de quem já ficou noites sem dormir por conta de missão, as cicatrizes pequenas nas mãos e as linhas de expressão de quem nunca pediu licença para ocupar espaço. Foi ali que a decisão começou a se formar. Eu não era o problema. Eu era o que eles não queriam ver. Minha existência incomodava não por quem eu era, mas por ter me recusado a me moldar ao que esperavam. O casamento do meu irmão não era apenas uma cerimônia. Era um palco, um desfile de status, e eu não servia para esse cenário. Eu não era parte do quadro que minha mãe queria pintar para impressionar a família da noiva. Eu era o borrão, a mancha de graxa, a mulher que conserta caminhonetes e usa coturno ao invés de salto. Mas eles esqueceram uma coisa. A mesma mulher que eles desprezavam pela profissão era aquela que,
no silêncio das madrugadas, ajudava a financiar os estudos do próprio irmão quando ele ainda vivia de estágio. A mulher que eles escondiam dos retratos era a que já fora chamada de senhora por generais, que teve o nome publicado em boletins internos por conduta exemplar, que já marchou sob sol de 40 graus, carregando o peso de 3 décadas nas costas, e ainda assim ergueu o rosto com firmeza. Eu não sabia ainda o que faria, mas sabia que pela primeira vez não iria recuar, não por vingança, mas porque chegou o momento de não mais pedir desculpas por existir. Chegou o momento de lembrar, a mim mesma, que mesmo quando a família apaga, o valor real nunca morre. Eu fechei a oficina naquele dia antes do horário, voltei para casa, abri meu armário e encarei o uniforme que há anos não usava fora dos muros da base. A farda estava ali, dobradinha, com as condecorações na lateral, o nome bordado no peito, o brasão no ombro. Respirei fundo. Eu não estava convidada, mas eles iam me ver mesmo assim, e não iam esquecer. Naquele dia, depois de encarar a farda no armário, não vesti ainda. Deixei ali, esperando. Não era hora. Farda não é fantasia, é promessa. E quando a gente decide usar uma farda, mesmo depois de anos fora de missão, a gente veste também uma responsabilidade que não se encaixa em jantares elegantes e tapinhas nas costas. Eu sabia que quando vestisse, seria para dizer algo que palavras jamais poderiam alcançar. Mas antes disso, eu precisava visitar o único lugar onde meu nome nunca foi motivo de vergonha. A oficina. Era um sábado. O tipo de dia em que a cidade acorda preguiçosa e os ruídos demoram a surgir. Mas na minha rua, o barulho do portão de ferro subindo já era uma saudação. Meu box fica no final de uma galeria de pequenas oficinas, lan houses e chaveiros. Tem cheiro de borracha, cimento e suor. É um cheiro que gruda na pele, mas não no respeito. E ali, naquele espaço apertado entre um compressor e um cavalete, eu construí tudo o que tenho. Com as mãos, com calos, com paciência. Me chamam de sargento ali, mesmo que eu esteja na reserva, mesmo que eu não fale disso. Um cliente uma vez descobriu vendo meu nome completo numa nota fiscal. Disse: "É a senhora da missão em Roraima?" A gente ouviu falar. Eu sorri, sem confirmar. Depois disso, começaram a me tratar diferente. Não com reverência, mas com um tipo raro de respeito. Aquele que não vem de medalha, mas de constância. Você resolve o carro do cara quando ninguém mais resolve, ele lembra. Você ouve o choro do motor antes do dono perceber o defeito, ele confia. E confiança, por aqui, vale mais que sobrenome bonito. Na parede dos fundos, tenho uma prateleira com retratos que ninguém da minha família conhece. Um soldado ao meu lado na formatura. Uma mulher ribeirinha sorrindo com um gerador que ajudamos a instalar. Uma criança no colo de um companheiro de farda, em uma vila que foi evacuada. E entre elas, uma foto em preto e branco. Eu, aos 27 anos, coberta de lama até os joelhos, segurando uma chave inglesa como se fosse um troféu. Era a inauguração da oficina. Lembro do dia em que consegui aquele espaço. Era um terreno abandonado, tomado por mato e pedaços de concreto. Ninguém queria, mas eu via mais do que sujeira. Via potencial. Passei 6 semanas limpando sozinha, com uma pá, um carrinho de mão e música antiga tocando no rádio. Meus braços doíam, minhas costas rangiam, mas a cada canto limpo, a cada parafuso organizado, eu me sentia menos invisível. Cada gota de suor naquela oficina foi mais acolhedora que qualquer mesa de Natal em casa. Nunca pedi nada a ninguém, mas me doei demais. Rodrigo, por exemplo. Na época em que ele ficou desempregado por quase 1 ano, foi daqui que saiu o dinheiro para manter as contas dele em dia. Não precisei assinar nada, nem esfregar na cara. Apenas transferi, como quem protege, como quem segura firme o volante mesmo quando o carro derrapa. Ele dizia: "Obrigado, irmã, não sei o que faria sem você." Agora eu sabia. Ele faria questão de apagar o que fui. Enquanto eu revisava o freio de uma caminhonete azul, ouvi o som da minha caixa de ferramentas sendo arrastada. Era o seu Elias, o dono da borracharia ao lado. Ele só apareceu para dizer: "Fiquei sabendo do casamento. Vai." Eu apenas sorri de canto. Ele entendeu. E disse o que ninguém mais disse. Faz falta quando a família não reconhece soldado dentro de casa. Eu respirei fundo. Ele bateu no ombro e foi embora. Mais tarde, uma cliente entrou.
Dona Neuza, professora aposentada, com seu Gol 96. Tá fazendo barulho estranho quando liga, moça. Olhei pra ela e disse: fica tranquila. Aqui, até carro velho tem lugar. Ela sorriu com olhos marejados. Eu acho que ela entendeu que a frase não era sobre o carro. Ali, naquele chão manchado de óleo e histórias, eu me lembrava de quem eu era. Não a irmã excluída. Não a mecânica suja que não se encaixa na porcelana da família da noiva, mas Amanda. A mulher que aos 30 comprou o próprio espaço, que aos 32 formou uma equipe só com mulheres, que aos 34 foi chamada para dar palestra em uma escola pública sobre independência financeira, que nunca precisou que ninguém limpasse seus joelhos, porque aprendeu a levantar sozinha. Minha mãe sempre disse que quem mexe com motor nunca será chamada de senhora com respeito. Engraçado. Já entrei em repartições públicas com graxa na unha e fui tratada com reverência por causa da farda bordada no peito e do jeito firme de andar. Já fui chamada de senhora por oficiais mais jovens, por motoristas assustados, por mães em desespero. Não foi a roupa que me deu o respeito, foi o que carrego dentro dela. E isso, nem família sabe nomear. Naquele fim de tarde, fechei a oficina com calma, organizei as chaves, desliguei o compressor, varri o chão com a tranquilidade de quem se prepara. Em cima da bancada, deixei a farda dobrada, esticada sobre um pano limpo. Era como se aquele espaço dissesse: aqui, você sempre foi alguém. Naquele momento, eu soube. O casamento não seria o lugar do confronto. Seria o lugar da constatação. Eles tentaram me apagar da história com uma frase. Eu responderia com presença. E minha presença viria vestida de história. A primeira vez que ouvi Rodrigo dizer que eu não combinava com a gente, não foi agora. Nem foi durante o casamento. Nem foi no dia da exclusão velada, por mensagem curta. Foi há muitos anos, quando eu ainda acreditava que laços de sangue bastavam para manter dois irmãos do mesmo lado. Era uma tarde abafada de dezembro, tempo arrastado de fim de ano, e eu tinha voltado da base com uma licença curta. Ainda estava com os cabelos presos em coque, as botas ainda marcadas pela poeira de estrada e o corpo meio travado de tantos dias carregando o equipamento. Naquele dia, minha mãe tinha insistido para que fôssemos visitar uns parentes que eu mal conhecia. Estão com saudade de vocês dois. Mas era claro que o vocês dois era apenas formalidade. Era por ele. Eu fui, porque ainda achava que dizer sim para minha mãe significava preservar algum tipo de ponte. Chegamos na casa alugada para o churrasco de fim de ano, e a primeira coisa que notei foram os olhares. Não olhares hostis, apenas curiosos. Gente que me via como uma peça fora da prateleira. Eu me aproximei, cumprimentei com educação. Mas havia aquela barreira invisível. Eu era a militar, a mulher da graxa, aquela que vive em acampamento. Era como se todo o resto da minha vida se apagasse diante do uniforme e do preconceito disfarçado de sorriso. Rodrigo, na época com seus 22 anos recém-formados em administração, usava uma camisa de linho e falava com os amigos sobre startups e investimentos. Eu tentava me entrosar, falava pouco, observava muito. Em certo momento, ele se aproximou e disse num tom que fingia ser sutil, mas que me atravessou como estilhaço: tenta não falar muito das tuas coisas, tá? Aqui é outro tipo de ambiente. Não combina muito com... Sabe? Não terminou a frase. Mas não precisou. O com a gente ficou subentendido. E eu engoli seco. Fiquei ali, em pé, com um copo de refrigerante quente na mão, olhando ele se afastar como se tivesse feito um favor. Aquilo me doeu. Não pela frase, mas porque ele realmente acreditava que eu era deslocada, que minha presença atrapalhava, que de alguma forma eu era sempre a nota fora da melodia, o ruído no coral. Mais tarde, naquele mesmo dia, um primo perguntou se eu ainda mexia com caminhão. Eu ri e disse que agora mexia com helicóptero. Ele deu uma risadinha e comentou: Rodrigo disse que você gosta dessas coisas meio brutas. Aquilo me acompanhou a noite inteira. Coisas brutas. Como se o mundo fosse dividido entre os que podem ser delicados e os que só servem para carregar peso. Os anos que se seguiram foram recheados dessas pequenas rachaduras. Toda vez que Rodrigo avançava socialmente, um novo emprego,
um relacionamento com alguém do círculo dele, uma reunião de família, minha presença era tratada como um detalhe inconveniente. Eu comecei a ser chamada cada vez menos. Os convites vinham com menos entusiasmo. O tom da voz da minha mãe mudava sempre que eu dizia que estava no interior ou que passaria o Natal em missão. Era como se minha ausência fosse um alívio e minha presença, um ruído. Mas mesmo assim, eu insistia. Eu achava que insistir era amar, que estar presente, mesmo desconvidada, era prova de que eu não desistiria da família. Em 2017, quando meu pai ficou internado após um infarto, fui eu quem revezava as noites no hospital. Rodrigo visitava aos domingos. Levava flores, tirava foto com o pai na cama, postava com legenda bonita, mas dormia na própria casa, longe do bip das máquinas. Eu ficava, sentava em silêncio, levava café para os plantonistas. Eu via os olhos do meu pai se iluminarem quando eu aparecia com o uniforme. Não porque ele entendia a farda, mas porque ele sabia que, mesmo ferida, eu aparecia. Depois da morte dele, tudo desandou de vez. Minha mãe mergulhou num luto silencioso e seletivo. Rodrigo virou o homem da casa de maneira ainda mais oficial. E eu virei o nome que ela mencionava quando queria falar de escolhas difíceis de entender. Aos poucos, fui percebendo que, para minha mãe, o orgulho tinha uma forma específica. Diploma pendurado na sala, noivado anunciado em jantar de família, um emprego onde se veste terno e se usa colônia francesa. Nada disso me cabia. Quando Rodrigo noivou com Lívia, eu estava com o uniforme coberto de poeira, chegando de uma viagem longa. Liguei para parabenizar. A resposta foi fria, mas polida. Valeu, mana. Nada de convite para comemoração. Nenhuma mensagem depois. Apenas silêncio. Até a mensagem final da minha mãe. Sua presença vai embaraçar a família. Foi quando eu entendi. Não era o casamento que estava em jogo. Era o lugar que eu jamais ocupei nessa narrativa que eles construíram de si mesmos. A narrativa em que a filha militar, independente, que dirige uma oficina e não sorri nas fotos, não encaixa. Uma história em que a mulher que voltou da selva, das estradas, das noites sem dormir, é menos importante do que o irmão que sabe sorrir para a fotografia. Mas naquele momento, naquele instante exato em que li novamente a mensagem da minha mãe e lembrei das palavras de Rodrigo anos antes, algo virou dentro de mim. Eu parei de procurar onde era meu lugar na história deles e decidi escrever a minha. Não para me vingar, não para causar, mas porque depois de tantas tentativas de caber, eu finalmente entendi. Algumas portas não estão trancadas. Elas simplesmente não foram feitas para você passar. E às vezes, o que a gente precisa não é pedir permissão, é chegar e deixar que vejam quem você sempre foi, mesmo quando ninguém olhou. Eu estava no mercado. Final de tarde. O tipo de hora em que a cidade parece bocejar de cansaço e as prateleiras ficam desorganizadas como o fim de um dia escolar. Fui só pegar café, pão e uma cera que uso para encerar os bancos de couro de um cliente fiel. Estava na fila, cansada, de uniforme da oficina, ainda com a cabeça longe quando vi. Uma moça à minha frente, com um bebê no colo e um vestido estampado, tirou da bolsa um envelope dourado. Estava meio amassado. Devia ter sido carregado o dia todo. Ela deixou cair sem querer. Peguei do chão e, ao entregar, li o que estava escrito na frente. Senhor e Senhora Moreira, convidados de honra do casamento de Rodrigo e Lívia. O coração bateu estranho. Rodrigo, meu irmão. Engoli seco. Não falei nada. Apenas devolvi o envelope e forcei um sorriso neutro. Ela agradeceu, distraída, e voltou a embalar o bebê. Mas dentro de mim, algo já estava desencaixando. Não era surpresa. Era confirmação. Até aquele momento, a mensagem da minha mãe podia ter sido só um comentário infeliz, uma sugestão enviesada. Mas não. Era a política oficial da família. A filha mais velha, a sargento da reserva, a mulher que conserta motores e dorme pouco, não fazia parte da lista impressa. Depois que saí do mercado com a sacola pendendo do braço e o peso não sendo só de latas e pacotes, sentei no carro. Liguei o motor, mas não saí. Fiquei olhando a rua por trás do para-brisa embaçado e pensando em quantas outras pessoas tinham recebido aquele convite dourado. Quantas mãos desconhecidas abririam aquele envelope com curiosidade, admirando a caligrafia cursiva, os detalhes em relevo, sem saber que havia uma ausência ali, não de presença física, mas de respeito.
Uma irmã apagada como se nunca tivesse existido. Cheguei em casa e sentei no sofá sem tirar os sapatos. Peguei o celular. Fui até o perfil da Lívia, aberto como sempre. Lá estava, uma sequência de stories mostrando a gráfica, os preparativos, os convites sendo empilhados. A legenda dizia: fizemos questão de enviar 1 a 1. Família é tudo. Doeu, mas mais do que isso, endureceu. As imagens seguintes mostravam ela com a mãe, rindo, etiquetando envelopes com taças de espumante ao lado. Meu nome não aparecia em nenhum, mas o que mais me atingiu foi o print que vi num comentário. Um primo havia escrito: "Vocês mandaram para Amanda? Ela vai?" A resposta da Lívia foi tão seca quanto polida. Preferimos manter o clima da cerimônia leve. Nem todos os perfis combinam com o momento. Perfis. Como se eu fosse um tipo de presença dissonante. Um erro de tom. Algo que atrapalha a paleta de cores do casamento. Não importava quantos parafusos eu tivesse apertado na vida. Não importava quantas missões eu tivesse cumprido. Quantas vidas eu tivesse ajudado a salvar em silêncio. Para eles, eu era uma sombra no retrato. Fechei o celular. Na mesma hora, uma notificação apareceu. Era o grupo da família, aquele que eu havia silenciado há semanas. Alguém postou uma selfie com o convite na mão. Estamos prontos para o grande dia. Comentários surgiam em sequência. Mal posso esperar. Lindos demais. Vai ser inesquecível. E entre tudo aquilo, o meu nome era um eco que não vinha. Não chorei, mas senti. E foi profundo. Como se me arrancassem um pedaço que eu já nem lembrava que doía. O que mais me machucava não era a ausência. Era a naturalidade com que ela acontecia. Como se fosse óbvio. Como se eu não fizesse falta. Como se fosse perfeitamente aceitável que a irmã mais velha, que cuidou de Rodrigo nas crises de asma da infância, que costurava a barra da calça dele antes da entrevista de estágio, fosse simplesmente varrida da lista, por não combinar. E então entendi. Aquele convite dourado não era só um papel bonito. Era um certificado, um carimbo. A confirmação de que a exclusão havia sido oficializada, registrada e enviada com selo. Não havia mais dúvidas. Apenas a constatação de que, aos olhos deles, eu era o borrão, a nota fora do tom, o tipo de gente que, se estiver presente, embaraça a família. Naquela noite dormi pouco. Acordei 2 vezes, uma com o som do portão rangendo com o vento, outra com a imagem da mesa de casamento, cheia, barulhenta, com cadeiras cobertas por tecidos elegantes, e uma cadeira a menos. A minha. Me vi imaginando como seria se eu aparecesse. Se eu caminhasse até a mesa com meu uniforme limpo e impecável, medalhas no peito e postura firme, não por arrogância, mas por afirmação, para que eles vissem o que escolheram ignorar. Passei o dia seguinte em silêncio. Na oficina, fiz mais do que o necessário. Desmontei um eixo de direção por inteiro, só para ter algo em que focar. Mas a verdade é que a cada martelada, a cada torque, a imagem do convite dourado voltava. A sensação de ser apagada voltava. Mas com ela, vinha também algo mais. Algo novo. Um peso que virava impulso. Um motor que começava a girar por dentro. Não fui convidada. Não fui lembrada. Não fui desejada. Mas fui forjada em solo mais firme do que qualquer tapete vermelho. E havia uma certeza crescendo dentro de mim. Eu não precisava do convite para ter lugar. Eu era presença, mesmo quando me queriam ausência. Eu era prova viva de que não se enterra alguém que já aprendeu a ressurgir tantas vezes. O casamento viria, com música, câmeras e filtros de Instagram. E, se tudo desse certo, no tempo certo, eles veriam. Não porque eu gritasse, mas porque minha simples presença cortaria o salão como um raio de verdade atravessa a cortina da vaidade. Não havia mais espaço para dúvidas. Eles achavam que tinham vencido com o silêncio, mas ainda não tinham visto o que uma mulher invisível é capaz de fazer quando decide ser vista. As palavras chegaram até mim como vazamento de óleo, escorregadias, sujas, inevitáveis. Não foram ditas na minha frente, é claro. Nunca são. Foram sopradas como quem solta fumaça de escapamento velho, achando que o cheiro se dissipa no ar. Mas cheiro de desprezo gruda. Entra no nariz, na pele, na alma. E não sai com banho. Era uma terça-feira comum. Estava na oficina trocando as pastilhas de freio de um Corolla antigo. Suas donas,
2 senhoras gêmeas que moram no bairro há décadas me confiaram o carro como quem confia um relicário. Era o último carro do pai, diziam, e ainda tinha o mesmo rádio com fita cassete. Eu estava ali, ajoelhada no chão, com o macaco hidráulico apoiado, quando ouvi a voz do Paulo, um conhecido de infância que agora trabalha como barman em eventos da cidade. Ele passou de moto e gritou: "Amanda, preciso falar contigo depois. Assunto de família." Aquilo já foi estranho. Parei o que estava fazendo, lavei as mãos, prendi o cabelo com mais força e fui até a calçada quando ele retornou. Estava suado, camisa social meio aberta, um cheiro forte de desodorante tentando vencer o calor. Trabalhei no chá de panela da sua cunhada esse fim de semana e... Olha, me perdoa por dizer isso, mas acho que você tem o direito de saber. Ele coçou a nuca. Eu fiquei parada, sem desviar o olhar. Seu irmão... Ele estava no meio dos convidados, falando com os pais da noiva. Bem no meio da conversa, rindo, sabe? Aquelas risadas de quem quer impressionar. Daí alguém perguntou sobre você. E ele disse assim: "Ah, a Amanda? Ela conserta carro numa oficina imunda. Não combina com esse tipo de ambiente." Foi como levar um soco sem som. Imediatamente, minha cabeça fez o que sempre faz. Tentou justificar. Talvez ele estivesse nervoso. Talvez fosse piada. Talvez... E foi aí que parei. Não. Chega de talvez. Chega de dar panos quentes a quem me despeja gelo. Aquela frase não era só uma descrição. Era um rótulo, uma sentença. Uma tentativa de me reduzir à graxa sob as unhas, ignorando todo o caminho que trilhei até aqui. Ele não disse: "Ela tem uma oficina." Não disse: "Ela trabalha com carros." Ele escolheu: "Oficina imunda. Imunda." Fechei os olhos por um segundo. O Paulo tentava amenizar, dizendo que alguns convidados ficaram constrangidos, que uma das tias da Lívia até comentou: "Coitada dela, né?" Como se fosse isso que me restasse. A piedade dos que não me conhecem. A conversa durou pouco. Agradeci, disfarcei, voltei para dentro da oficina. Mas eu não consegui terminar o serviço naquele momento. Sentei no banco de madeira ao lado do elevador veicular, tirei a luva e olhei para a palma da mão suja. Vi ali as linhas fundas, as cicatrizes antigas, os calos que não somem nem com creme. Pensei em tudo que já carreguei com essas mãos. Munição, soldas, corpos, caixas de ferramentas. E amor. Amor, sim, por uma profissão que nunca me traiu, mesmo quando minha própria família virou o rosto. Meu uniforme, minha oficina, minha farda, minhas chaves de boca. Tudo isso foi abrigo quando casa nenhuma me coube. E agora, ele me resumia à sujeira, ao que é imundo. Não era sobre a oficina. Era sobre o que ele acreditava que eu valia. Era sobre ter vergonha de mim. De mim, que nunca faltei em um aniversário dele. Que ajudou a pagar a primeira parcela do carro dele. Que, em silêncio, transferiu o valor que faltava para o anel de noivado que ele queria comprar. Sim, eu sabia. Ele nunca perguntou como o dinheiro apareceu na conta. Só agradeceu com um "Você é incrível" e nunca mais tocou no assunto. Mas agora, diante da família da noiva, diante dos convidados de taças finas e sapatos de couro importado, ele precisava me minimizar, me esconder, me distorcer. Como se, ao fazer isso, ele limpasse a imagem que construiu para si mesmo. Como se minha existência bagunçasse a estética de um evento que foi cuidadosamente desenhado para parecer um comercial de margarina. Voltei a trabalhar, mas os gestos estavam diferentes, mais lentos, mais exatos. Era como se em cada porca que eu apertava, eu estivesse prendendo um pedaço de mim que eles nunca conseguiram desmontar. A graxa na minha roupa agora era símbolo, era armadura, era resposta. Naquela noite abri o armário, olhei a farda de novo. Passei a mão pelo tecido. Era a mesma que usei quando fui promovida. Quando fui chamada de referência numa base do norte. Quando ajudei a resgatar uma família durante uma enchente, num daqueles interiores esquecidos do país. Era a mesma. Ainda servia. Ainda me moldava com precisão. E naquele momento, deixei de me perguntar se deveria ir. Comecei a planejar como. Eu não apareceria como invasora. Eu surgiria como lembrete. Como símbolo de que ninguém pode enterrar a dignidade de alguém que construiu tudo com o que tinha. Eles iriam ver, não porque eu queria humilhá-los,
mas porque mereciam lembrar que o que eles desprezavam era exatamente o que os sustentou por tanto tempo. A oficina é imunda? Que seja, mas nunca sujou meu caráter. Já certas palavras não saem nem com reza. Ela estava dobrada há anos, dentro de uma caixa de papelão reforçada, embrulhada em plástico, guardada na parte mais alta do armário que fica no meu quarto. Aquele que ninguém mais abre, aquele onde a gente guarda as coisas que não cabem no cotidiano, mas que também não merecem o esquecimento. Quando puxei a escada e subi, quase como num ritual, minhas mãos já sabiam onde estava. Não hesitei. Senti o peso da caixa, mesmo sabendo que o conteúdo era leve. Peso, afinal, não se mede só em quilos, mas em tudo o que aquilo representa. Desci com a caixa no colo. Coloquei sobre a cama. Sentei ao lado. E por um tempo, só olhei, como se minha história estivesse ali dentro, esperando para ser reaberta. Eu conhecia cada dobra daquela farda, cada vinco, cada costura reforçada. Lembrei da primeira vez que a vesti. Foi num pátio iluminado pelo sol de um agosto seco. Meu cabelo estava curto, os olhos vermelhos da insônia dos dias anteriores, e o coração batia num ritmo que não se aprende em marcha. Quando me olhei no espelho naquele dia, vi uma mulher que não precisava mais pedir permissão para existir. Abri o plástico com cuidado. O tecido estava intacto, ainda firme, com o brasão bordado no ombro, o nome Amanda alinhado no peito esquerdo, e o emblema que diz mais do que qualquer legenda de rede social: Forças Armadas do Brasil. Embaixo, as divisas de sargento. Não há enfeite, não há brilho exagerado, mas há honra. Honra silenciosa, vivida, sem necessidade de anúncio. Coloquei a farda sobre a cama como quem estende uma segunda pele. As medalhas vieram depois, cada uma em seu lugar. Um conjunto que só eu sei o que significa. Medalha de tempo de serviço, de missão cumprida, de conduta ilibada. Ninguém da minha família viu, nenhuma vez. Nunca vieram a uma solenidade. Nunca perguntaram o que significava cada uma. Apenas desviavam o olhar como quem vê algo que não sabe onde encaixar no retrato da família feliz. Até então, eu tinha escolhido manter essa parte da minha vida protegida. Era minha. Ponto. Não era para exibição, nem para disputa de aprovação. Mas naquele momento, diante de tudo que eu havia ouvido, do convite omitido à frase dita com escárnio, ela conserta carros em uma oficina imunda, entendi que esconder minha farda era me calar diante da vergonha que os outros queriam projetar em mim. Decidi que iria. Não como quem pede para entrar, mas como quem já estava lá antes da porta se fechar. Não era sobre vingança. Era sobre presença. Sobre lembrar, com cada botão daquela farda, com cada passo naquele salto militar discreto, que eu era mais do que a caricatura que tentaram colar em mim. Lavei o tecido com as mãos, como se estivesse purificando um pedaço de mim. Passei com calma, dobra por dobra, sem deixar uma linha fora do lugar. Escolhi uma blusa neutra por baixo, cortei as pontas do cabelo, refiz o coque militar com o gel que guardo para ocasiões formais. Coloquei o coturno reservado para cerimônias e deixei tudo pronto. Em cima da cama, esperando, não como fantasia, mas como armadura. Passei a noite seguinte em silêncio, sem televisão, sem música, sem telefone. Só eu e a ideia de que, em breve, eu cruzaria o salão onde minha presença não foi desejada, e faria isso sem dizer uma única palavra, porque era isso que me importava, o impacto do que não pode ser negado. A verdade não grita, ela apenas aparece e permanece. Na manhã anterior ao casamento, fui à oficina como sempre. Atendi 2 clientes. Um deles me olhou com estranhamento ao me ver com as unhas feitas. O outro elogiou o brilho do cabelo. Ri. Estava acostumada a ser vista como apenas uma função. A mecânica, a militar, a que resolve. Mas ali, eu era algo mais. Eu era a mulher que escolheu existir inteira, mesmo quando tentaram fragmentar sua identidade. Fechei a oficina mais cedo. Voltei para casa. Tomei banho longo. Deixei o vapor do chuveiro levar embora os últimos vestígios da semana. Depois me vesti devagar. A camisa, os botões, o cinto, as calças alinhadas, as medalhas por último. Olhei no espelho e pela primeira vez em muito tempo me vi,
real, inteira, impossível de apagar. Lembrei da minha mãe dizendo uma vez, durante um almoço de domingo: esse negócio de mulher com farda não é bonito, fica masculino, assusta. E ali, diante do espelho, com a postura ereta, os ombros firmes, os olhos calmos, pensei: é para assustar mesmo, assustar o preconceito, o silêncio. A ideia ultrapassada de que mulheres precisam caber em moldes. Eu não caibo, e não quero mais tentar. Peguei a pequena caixa de veludo onde guardo a condecoração mais simbólica da minha carreira, aquela recebida num dia em que caminhei 12 quilômetros sob sol, chuva e lama, sem deixar cair ninguém da tropa. Abri, olhei por um segundo, e fechei de novo. Não ia levar, não precisava provar nada, já bastava o que eu carregava no peito, e no corpo inteiro. Antes de sair, sentei por 1 minuto. Peguei meu celular. Olhei a última mensagem da minha mãe, aquela que dizia que minha presença embaraçaria a família. Respirei fundo. Não respondi. Apenas apaguei. Ela já tinha dito tudo. E eu já tinha escolhido o que dizer de volta. Não em palavras, mas em postura. Fechei a porta de casa, travei com calma e caminhei até o carro. O mesmo carro que eu mesma reformei com minhas mãos. Liguei o motor. Não senti nervosismo, nem raiva, nem euforia. Era algo mais profundo, uma paz fria, quase militar, de quem sabe exatamente onde está pisando. Não levei convite, levei história. E quando eu cruzasse aquelas portas, eles iriam lembrar, não da filha que eles tentaram esconder, mas da mulher que nunca precisou ser convidada para ter o direito de estar ali. O carro parou a exatos 50 metros do salão. Estacionei em uma rua lateral, onde o movimento era menor. Dei a volta no quarteirão a pé, sentindo o som abafado da música do DJ escapando pelas frestas do portão de entrada. Era uma daquelas casas de festa recém-reformadas. Paredes de vidro, escadaria branca, samambaias penduradas para dar um ar natural ao concreto esterilizado. Havia manobristas, fotógrafos, garçons com bandejas e convidados rindo alto, como se o mundo inteiro estivesse exatamente no lugar certo. Menos eu. Mas naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, isso não me importava. Entrei caminhando, sem correria, sem anúncio, sem hesitação. As portas automáticas se abriram e o som da música ambiente foi engolido por um novo silêncio que começou a se espalhar como um sussurro lento. Primeiro, foram os garçons. Depois, os convidados mais próximos da entrada. O som dos saltos femininos no piso de mármore começou a cessar. Um garçom quase tropeçou ao desviar o olhar por tempo demais. E então, o salão inteiro pareceu parar. Eu continuei andando, passo firme, postura ereta, olhos à frente. A farda estava impecável. A medalha no peito refletia a luz dos lustres. O nome bordado na camisa dizia tudo o que precisava ser dito. Amanda. Não a irmã do noivo. Não a mecânica. Não a filha que embaraça. Apenas Amanda. Presente. Viva. Inteira. Atravessei o hall central como quem atravessa um campo minado sem medo, porque sabe onde pisa. Alguns convidados que nunca tinham me visto franziram a testa, como quem tenta lembrar se aquilo fazia parte do cerimonial. Outros fingiram não notar, mas seus olhos me acompanhavam no reflexo dos copos. Ouvi uma senhora sussurrar: "É do exército?" E outra responder com uma pergunta que era mais confissão. Ela não estava na lista? Os olhares começaram a se multiplicar. Uma corrente de desconforto se espalhava como calor seco em tarde abafada. Não havia escândalo. Não havia confronto. Só o som dos meus coturnos contra o mármore. A cada passo, um retrato se quebrava. O retrato de uma família que tentou parecer perfeita à custa de apagar o que era real demais. Cheguei perto da mesa principal. Rodrigo estava em pé, cumprimentando convidados, rindo com o pai da noiva, segurando uma taça de espumante como quem segura um troféu. Quando me viu, paralisou. A taça ficou suspensa no ar por um segundo longo demais. A risada morreu na boca. E o pai da noiva, sem entender o motivo, virou-se devagar, acompanhando o olhar do filho. Quando me viu, franziu a testa com confusão. Rodrigo tentou disfarçar, endireitou o paletó, mas seus olhos estavam em alerta, como se vissem um fantasma. Lívia estava ao lado, sentada, o vestido justo, de brilho discreto, o cabelo preso com delicadeza. Ela me reconheceu 2 segundos depois, engoliu em seco, e então olhou para a mãe,
que estava ainda mais pálida do que o arranjo de flores brancas sobre a mesa. A pergunta não dita pairava no ar. O que ela está fazendo aqui? Eu não disse uma palavra. Apenas caminhei até a extremidade do salão, onde havia uma faixa de corredores com cadeiras. Sentei. Não perto demais. Não longe o suficiente para ser invisível. Apenas o bastante para ser inegável. Cruzei as pernas. Ajustei o punho da camisa. E fiquei ali, observando. Assistindo a tudo o que foi montado com a intenção de me excluir. E permanecendo. Porque eu podia. Porque ninguém ali, por mais que quisesse, tinha autoridade para me apagar de novo. A cerimônia começou. O celebrante tentou manter o tom solene. As palavras saíam certas, mas a tensão era palpável. Os convidados mais próximos tentavam olhar para frente, mas desviavam o olhar a cada minuto. O fotógrafo, sem saber o que fazer, evitava meu lado do salão. A mãe da noiva olhava com raiva disfarçada de confusão. Meu irmão fingia naturalidade, mas sua mão tremia levemente ao colocar na aliança. Só a noiva parecia realmente incomodada, não com minha presença, mas com o que ela revelava. Porque ali, naquele salão cheio de aparências, minha farda dizia o que ninguém queria ouvir. Alguém foi apagado, mas voltou. Depois da troca de votos, durante o início da recepção, um primo distante se aproximou. Abaixou-se ao meu lado e disse em voz baixa: "Você tá linda." Não com o tom de alguém que elogia a roupa, mas com o tom de quem reconhece coragem. Eu apenas agradeci com um sorriso pequeno. Não estava ali para receber aprovação. Estava ali para ocupar um espaço que era meu por direito. Uma tia veio em seguida. Ficou em pé por alguns segundos, depois falou: "Eu sabia que você viria." Não respondeu quando perguntei por quê. Só apertou meu ombro com leveza e se afastou. Minha mãe passou a poucos metros de mim. Me olhou. Não disse nada. Mas seus olhos diziam tudo. Constrangimento, surpresa, talvez até raiva. Mas por trás disso, havia algo que eu não via há anos. Reconhecimento. Pela primeira vez, talvez, ela me viu como eu era, e não como ela gostaria que eu tivesse sido. Não fiquei até o fim. Depois de 2 horas, levantei em silêncio. Saí pelo mesmo lugar por onde entrei, sem pressa, sem cena, apenas deixando para trás uma sala onde ninguém ousava mais fingir que eu não existia. Atrás de mim, o som da festa tentava retomar o ritmo, mas era diferente agora. Tinha um silêncio entre os acordes, uma pausa incômoda entre as palavras. Eles sabiam o que fizeram, e sabiam que eu sabia. No caminho de volta para casa, dirigi com as janelas abertas. O vento batia no rosto. O suor no pescoço secava devagar. Não era vingança. Era justiça. Justiça de existir diante de quem tentou apagar. Justiça de ser lembrada sem pedir. De entrar, sentar, olhar e não dizer uma palavra, porque o silêncio, ali, gritava mais alto do que qualquer discurso. Naquela noite, pendurei a farda de volta. Não dentro da caixa, não no armário mais alto, mas em um cabide, na parede da sala, porque ela merecia ser vista, porque finalmente eu também merecia. Fiquei mais tempo do que imaginei. Quando entrei naquele salão, não esperava permanecer. Achei que bastaria caminhar até lá, ser vista e ir embora com o peso aliviado, mas algo dentro de mim se assentou, como se, pela primeira vez em anos, eu estivesse sentada em um lugar onde sempre disseram que eu não cabia, e ainda assim coubesse perfeitamente. O incômodo era deles. Nunca foi meu. A recepção já estava em andamento. Os garçons circulavam com bandejas, tentando manter o ritmo, embora os olhos os traíssem. A música havia mudado. Tocava jazz instrumental, uma tentativa do DJ de devolver sofisticação ao ambiente. Mas havia uma tensão flutuando no ar, como se tudo tivesse sido ensaiado para um filme de romance, e de repente, alguém tivesse lembrado que a vida real não cabe em roteiro. Perto da mesa central, os convidados mais próximos da noiva estavam reunidos. Lívia sorria para as câmeras, mas não era o mesmo sorriso das fotos do Instagram. Era um sorriso que tremia nas bordas. Um riso forçado, como quem engole um desconforto e tenta manter o batom no lugar. Rodrigo evitava me olhar. Desde que me sentei, não me dirigiu um gesto, um olhar, um sinal de que me reconhecia. Nem mesmo de surpresa, nem mesmo de vergonha. Ele fingia,
mas o corpo entrega o que a boca esconde. Suas mãos estavam inquietas. Apertava e soltava os dedos como quem segura alguma coisa prestes a escorregar. E então o cerimonialista anunciou o brinde. Um microfone foi colocado no centro. Os convidados foram orientados a se aproximar. Um garçom passou distribuindo taças com espumante. Quando chegou até mim, hesitou. Olhou para o responsável pela bandeja seguinte, como se perguntasse com os olhos. Eu ofereço para ela? Eu apenas estendi a mão. Peguei a taça. Com calma, como se fosse um direito. E era. O cerimonialista começou a falar. Agradeceu a presença dos convidados. Fez piadas leves sobre como os noivos se conheceram. Mencionou a beleza da cerimônia. Elogiou o buffet. Depois, passou o microfone para o pai da noiva, que falou com voz embargada sobre como era gratificante ver sua filha se casar com um homem digno, de bom coração, vindo de uma família simples, mas honesta. Eu sorri por dentro. Depois, o microfone foi passado para Rodrigo. Ele hesitou por um segundo. Bateu de leve na taça, como se testasse a coragem. Olhou ao redor. Respirou fundo. E então começou. Queria agradecer a todos vocês. Esse é um dos dias mais importantes da minha vida. Não só porque me caso com o amor da minha vida, mas porque também celebro aqui a presença das pessoas que mais significam para mim. A cada palavra, o salão parecia diminuir. As paredes se aproximavam. As cadeiras se tornavam mais duras. E eu? Eu continuava ali, sentada, erguida, sem mover um músculo além dos olhos. Ele continuou. Nem todos que estão aqui sabiam que viriam. Nem todos foram convidados. Mas tudo acontece por um motivo. E mesmo com imprevistos, ainda assim, eu tô feliz. Silêncio. Ninguém sabia como reagir àquilo. Foi um recado, mas um recado covarde, velado, de quem não tem coragem de olhar nos olhos. Eu levantei a taça. Não por impulso, por decisão. Estendi o braço, olhei diretamente para ele e brindei, sozinha. Naquele instante, o salão parou de novo. Todos viraram para mim. Rodrigo congelou. A mão dele, ainda erguida, ficou suspensa no ar. A taça na outra mão tremia levemente. Lívia arregalou os olhos. Sua mãe se remexeu na cadeira. A fotógrafa parou de clicar. E então, com a mesma calma de quem termina uma marcha, eu falei. Uma única frase. Um brinde à ausência de quem nunca me conheceu de verdade. Não foi grito. Não foi desabafo. Foi constatação. Uma linha reta. Um corte cirúrgico. Uma verdade tão fina que doeu em silêncio. Levei a taça aos lábios. Tomei um gole. Coloquei de volta sobre a mesa auxiliar. E voltei a me sentar. Aquela frase ecoou. Ninguém respondeu. Ninguém aplaudiu. Ninguém soube o que fazer. Porque não havia o que fazer. Era como se o salão inteiro tivesse percebido, ao mesmo tempo, que algo havia sido rasgado. E não dava mais para costurar. Eles tentaram me esconder. Tentaram fingir que eu era uma falha na pintura. E agora, diante de todos, eu era o quadro inteiro, sem moldura, sem verniz, sem mentira. Rodrigo desviou o olhar. Não pegou o microfone de volta. O cerimonialista, visivelmente desconfortável, disse algo sobre seguir com a música. E a festa tentou continuar, mas continuou pela metade. As conversas baixaram. Os risos não voltaram a ser espontâneos. O barulho do gelo nas taças era mais alto que qualquer palavra. Depois de um tempo, uma senhora se aproximou. Era a tia da Lívia, pelo que entendi. Disse apenas, eu não sabia, mas agora sei. Tocou meu braço com delicadeza e saiu. E aquilo bastou. Não fiquei muito mais. Esperei até a dança dos noivos. Assisti de longe. Vi os passos coreografados. Vi a maquiagem já falhando nos rostos. Não pelo calor, mas pelo desconforto. Vi Rodrigo errar um passo. E vi o momento em que ele me olhou. Rápido, breve, mas direto. E soube que ele sabia. Sabia que nunca mais conseguiria repetir a história, sem lembrar do que aconteceu naquela noite. Levantei antes que terminasse. Fui embora como cheguei, em silêncio. Mas naquele silêncio havia algo que jamais poderia ser ignorado. Presença. Acordei mais tarde no dia seguinte. Não porque estivesse cansada, mas porque pela primeira vez em semanas, meu corpo não acordou em estado de defesa. Dormi com a janela entreaberta, o vento da manhã entrando leve, espalhando o cheiro da noite pelas cortinas.
A farda estava pendurada no canto do quarto, impecável, como uma lembrança do que eu era e do que eles não conseguiram apagar. Não olhei o celular logo. Não me apressei. Fiz café devagar. Tratei dos pequenos rituais da manhã como quem celebra o tempo recuperado. Só depois das 8 fui até a cozinha. Sentei à mesa e liguei o aparelho. 3 ligações não atendidas. Uma mensagem. Podemos conversar? Estou perto da sua casa. Mãe. Não senti raiva, nem ansiedade. Senti curiosidade. O tipo de curiosidade que se tem diante de algo que a gente achou que nunca veria. O orgulho da minha mãe sempre foi maior do que o mundo, maior do que a nossa casa, do que os argumentos, do que os anos que passei no quartel ou debaixo de carros. Era o tipo de orgulho que se veste de crítica e se disfarça de preocupação. Ela nunca me disse parabéns pela minha formatura na base, nunca me chamou de filha, com suavidade, mas sabia tudo o que eu fazia. Sabia e calava. Respondia apenas, pode vir, estou aqui. Ela chegou 20 minutos depois. Não tocou a campainha com força. Não chegou como de costume, anunciando a presença com a voz antes mesmo de cruzar a porta. Tocou uma vez. Esperou. Quando abri, estava ali, menor, menos rígida, com uma blusa clara, os cabelos presos em um coque frouxo, os olhos cansados de alguém que não dormiu direito. Parecia a mesma de sempre, mas havia algo quebrado na superfície. Posso entrar? Ela perguntou. Assenti. Ela entrou devagar, como quem pisa em território novo. Não olhou diretamente para mim. Sentou-se à mesa da cozinha, ajeitando a alça da bolsa no colo. Ficou um tempo em silêncio. E então disse, eu vi você ontem. Esperei. Vi quando entrou. Vi como ficou. Vi tudo. Mais silêncio. Ela baixou os olhos, e pela primeira vez em anos, sua voz perdeu firmeza. Eu não imaginei que seria daquele jeito, que você teria aquele tipo de presença, que calaria todo mundo só com o andar. Eu não sabia. Respirei fundo. Você sabia, só escolheu não ver. Ela tremeu. Como se as palavras tivessem peso físico. Como se pela primeira vez estivesse ouvindo não da boca de uma filha suplicante, mas de uma mulher que não devia mais nada. Rodrigo me disse que você não iria, que era melhor assim, que seria desconfortável, e você acreditou. Eu quis acreditar. Ela corrigiu, porque era mais fácil. Fechei os olhos por um segundo. Vi cenas na minha mente. Eu com 20 anos esperando ligação de parabéns depois de um curso de formação. Ela respondendo com um, essas coisas de farda não me emocionam. Eu voltando de missão e ouvindo dela que, talvez agora você possa arrumar um emprego normal. Eu comprando minha oficina e recebendo como resposta. Mas oficina de carro, filha? Tudo isso estava entre nós. Agora. Invisível. Mas presente como cheiro de mofo que ninguém menciona. Eu cresci ouvindo você dizer que mulher tinha que se casar, cuidar da casa, usar vestido. E mesmo quando não disse com palavras, disse com os olhos. Com as comparações. Com o silêncio nos meus aniversários. Com os elogios dados aos outros. Mas nunca a mim. Ela me olhou. E não teve como negar. Eu continuei. Eu queria te mostrar quem eu era. Mas você só enxergava o que eu não era. Nunca fui frágil. Nunca fui suave. Nunca fui a filha de vestido rodado. E por isso fui invisível. Até ontem. Ela respirou fundo. E então disse. Filha, você pode me perdoar? Não era encenação. Eu conhecia a voz da minha mãe. Sabia quando ela vestia personagens. Mas ali era a mulher real. Sem script. Sem escudo. Pela primeira vez, admitindo, talvez a si mesma, que falhou. Mas o perdão não é um botão. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois respondi com calma. Eu não sei. Ela me encarou, espantada com a franqueza. Não sei se posso perdoar agora. Porque o que você viu ontem não foi a farda. Foi a mulher que você nunca se esforçou para conhecer, que estava aqui o tempo todo, só esperando ser aceita como era. Ela assentiu, baixando os olhos. Engoliu em seco. Você é muito mais do que eu fui capaz de imaginar. Eu sempre fui. Ela assentiu de novo. Levantou-se. E antes de sair, falou. Se algum dia você quiser almoçar comigo, só nós duas, estou esperando.
Não respondi, mas não fechei a porta na cara dela. Apenas fiquei ali, encostada na parede da cozinha, ouvindo seus passos se afastarem, sua bolsa batendo contra o corpo, o portão rangendo. E o silêncio que ficou não era vazio, era liberdade. Ela ainda não me conhecia, mas agora sabia que precisava. E isso, por enquanto, bastava. Uma semana depois, tudo havia voltado ao normal, pelo menos no que o mundo via. As portas da oficina se abriram às 7 em ponto, como sempre. A luz fluorescente oscilava um pouco antes de estabilizar. O rádio sintonizava mal até pegar a frequência certa. E o cheiro de graxa e café coado era o mesmo de sempre. Mas eu não era a mesma. Naquele dia, abri o portão sozinha. As meninas da equipe chegariam mais tarde. Entrei, pendurei as chaves no suporte e fui até o armário onde guardo minhas ferramentas pessoais. Aquelas que ninguém mais usa. Porque ali, naquela gaveta pesada de metal, cada chave inglesa tem uma história. Cada marca de dente, cada ponto de ferrugem, cada desgaste no cabo é memória de um problema que resolvi quando ninguém mais sabia como. Peguei o pano de limpeza, passei devagar sobre a bancada, organizei os equipamentos como quem afasta ruídos internos. A tranquilidade que sentia não vinha da ausência de conflito, mas da certeza de que eu não devia mais nada a ninguém. Minha farda estava de volta ao armário de casa, limpinha, passada, pronta. Mas agora não era mais escudo, era testemunha, e bastava. Na rua, um carro buzinou. Era o seu Elias, da borracharia. Parou o carro, abaixou o vidro e disse: "Vi você naquele casamento. Foi bonito. Nunca vi uma sala inteira engolir a própria língua daquele jeito." Sorri. Agradeci. Ele acenou e partiu. Pequenas confirmações. Pequenos ecos de algo que não precisei explicar. A cidade viu. E isso bastava. Passei o resto do dia trabalhando em silêncio. Um sedã com pane elétrica. Um furgão que fazia barulho no freio. Uma moto que não pegava pela manhã. Mãos sujas. Mente limpa. No fim da tarde, fui até a frente da oficina colocar o lixo para fora e encontrei um envelope no chão. Sem remetente. Sem identificação. Fechado com fita adesiva. Endereçado a mim. Apenas Amanda. Escrito à mão. Reconheci a caligrafia de imediato. Rodrigo. Voltei para dentro. Sentei no banco mais alto, tirei as luvas, bebi um gole de água e fiquei olhando o envelope por alguns segundos. Pensei se abriria ali mesmo, se esperaria, se jogaria fora. Mas o peso na mão dizia que precisava ser lido. Não por ele, mas por mim. Abri com cuidado. Dentro, uma folha dobrada, escrita à caneta. 3 parágrafos. Amanda, eu não sei por onde começar, então vou só dizer. Você estava certa. Sobre tudo. O que você fez no casamento, eu nunca vou esquecer. Nunca me senti tão pequeno. E não porque você quis me diminuir, mas porque eu percebi o quanto tentei esconder alguém maior do que qualquer fachada que construí. Não quero justificar nada. Só queria que você soubesse que eu vi, te vi, e que me arrependo de não ter visto antes. Assinado, Rodrigo. Li uma vez, depois outra. E então, dobrei com calma, sem pressa. Guardei dentro de uma caixinha de plástico onde ficam velhos recibos e notas fiscais que nunca precisei usar, mas também nunca joguei fora. Não guardei por carinho, nem por esperança. Guardei como quem arquiva a prova, como quem sabe que algumas coisas precisam ser lembradas para nunca mais serem repetidas. Ele não pediu perdão, não explicitamente, e eu não ofereci, porque o perdão verdadeiro não nasce do impacto de uma vergonha pública. Ele cresce devagar, com tempo, com mudança, com reconstrução, e eu ainda não via isso nele. Só via remorso, o tipo que vem depois do constrangimento, não da consciência. Nos dias seguintes, nenhuma nova mensagem, nenhuma ligação. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente. Antes, era o silêncio do apagamento. Agora, era o silêncio da presença reconhecida e do desconforto que ela provoca. Na semana seguinte, instalei uma prateleira nova na oficina. Sobre ela coloquei 2 fotos. Uma da minha formatura na base e outra, aquela que tirei há anos, segurando a chave inglesa na lama, sorrindo como quem acabara de conquistar o mundo. Ao lado pendurei uma pequena placa, sem nome, sem data, apenas uma frase. Aqui, ninguém precisa de convite para existir. No fundo da oficina, bati o martelo mais uma vez, firmando a madeira no suporte. E então sorri, porque no fim,
Tudo o que eles tentaram esconder se tornou exatamente o que ficou de pé. Eu,